Saudações vidreiras! Você está na quarta aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros e o assunto hoje é quartos. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e nós estamos aqui valorizando o vidraceiro e expandindo o mercado. É o seguinte, quando você pensa no ambiente quarto, você pensa o quê? Qual que é a sua ideia sobre o cômodo quarto? Pense no seu quarto. Hoje nem tanto, mas eu já tive uma vida muito corrida de muitas viagens. E muitas vezes quando você chega num hotel, você chega numa pousada, você vê aquela cama bonita, aquele lençol cheirosinho, tal, aquele travesseiro confortável, você logo se alegra, mas conforme vai passando os dias longe de casa, vai dando aquela saudade do seu quarto, da sua cama, do seu ambiente. Então o quarto ele tem esse significado de repouso, de estar em casa. Muitas vezes nós que temos uma vida corrida, que sempre saímos de manhã e chegamos de madrugada, muitas vezes a gente não frequenta a cozinha da nossa casa, a gente não frequenta a sala da nossa casa, mas o banheiro e o quarto são sagrados. Então, o que você pensou aí do seu quarto? O que você tem que ter no seu quarto? Hoje nós sabemos que o quarto ele não é só mais um lugar de refúgio, de descanso, onde as pessoas dormem e fazem outras coisas, né? O quarto ele vai muito além disso. Tem domingo que você não quer sair da sua cama, que você quer ficar ali assistindo futebol, só que você quer o quê? Você quer que a televisão esteja próxima, você quer que o controle esteja próximo, você quer que o frigobar esteja próximo. Então, olha só, ele vai muito além de um local onde você dorme. Então, com isso, você, vidraceiro, pode ter vários insights, várias ideias de aplicar a sua criatividade com o nosso produto que é espetacular e incrementar mais os quartos pelo Brasil afora. Mostrar para os nossos clientes que o vidro tem muito a oferecer para eles dentro do ambiente quarto. E a primeira dica que eu quero te dar nessa aula é a seguinte: as penteadeiras. As penteadeiras são acessórios muito interessantes e que normalmente são utilizados por mulheres. Mas é o seguinte, eu sempre digo um detalhe que é notório. Feliz é o homem que sabe disso. Quem manda na casa são as mulheres. E muitas vezes, né, eu na minha vida aí de representante comercial, por muitas vezes eu gostava quando a esposa estava próxima do marido. Por quê? Porque se você ganha a esposa, mesmo que o marido ele não queira aceitar aquela ideia da esposa, ele vai fazer. Porque ele sabe que se ele não fizer a vontade dela, ele terá anos de encheção de saco, porque a esposa vai ficar falando, mas naquele dia lá, lembra? Quando o rapaz do vidro veio aqui e eu queria... Então, todo homem sabe, é melhor evitar. Então é melhor você colocar uma coisa, né, um detalhe ali, um móvel, sei lá, alguma coisa que você não gostou, mas que a sua esposa gostou, do que você querer ser turrão, fazer do jeito que você quer e depois sofrer anos de falatório. Então, muitas vezes você pode se adentrar ali, né, logo pela esposa. Chega na esposa do cara e fala, olha aqui, esposa, imagina essa penteadeira. Dá uma olhada nessa penteadeira. Eu apelidei essa penteadeira de penteadeira camarim, porque é exatamente, você pode até ver que, né, na foto ela remete muito isso, né? Tem algumas estrelas de cinema. Imagine só, você convencer a mulher, né, a esposa do seu cliente, que ela é uma Demi Moore, uma Angelina Jolie. Então, assim, olha, moça, lógico que você vai falar isso aí, senão o cara pode estressar com você, né? Mas você vai falar assim, ô amigão, cara, olha só,
Coloca um espelho, estilo camarim para sua esposa, ela vai se sentir, cara. Então esse espelho é muito legal, por quê? Porque ele vem com suportes para lâmpadas, justamente como é feito nos camarins, devido à necessidade de uma claridade intensa por causa das maquiagens. Então, olha só como você pode levar o sonho, como você pode aguçar os sentidos, como você pode mexer com o ego das pessoas, com a sua criatividade. Bom, a próxima penteadeira que eu quero te mostrar, dá uma olhada nessa penteadeira. Se você parar para pensar aqui, prestar atenção, você vai ver aqui, ó, nós temos uma penteadeira, embaixo nós temos organizadores tanto de espelhos quanto de vidro, ao lado nós temos nichos, ao fundo nós temos uma porta, inclusive no próprio banquinho nós temos um revestimento de espelho. Olha como o vidro ele pode ser inserido amplamente dentro do quarto. E por falar em espelhos, quero te mostrar um espelho que está muito na moda, que são os espelhos de encosto. Bom, eu não gosto muito dessa palavra, né? Espelho de encosto, estranho, né? Mas esse é o nome. Eu te mostrei 3 espelhos. O primeiro espelho é um espelho, ele é largo, né? E ele também é espesso. Mas eu quero te chamar a atenção para o segundo espelho. O segundo espelho, você percebeu que ele tem alguns detalhes. Olha como isso é bonito. É um espelho que nas bordas foi realizado uma acidação. Não dá para perceber muito bem se é uma acidação ou se é um jateamento, mas ele foi feito um trabalho na borda. Olha como isso é lindo. E o terceiro espelho, ele é muito interessante, por quê? Porque é um espelho colado em um vidro colorido, né? Então você corta o vidro um pouco maior, sei lá, 20 centímetros maior que o espelho, então vai ficar uma borda de 10 centímetros de cada lado, né? Nas bordas ou nas extremidades. Então, olha como isso é bonito. E acaba sendo simples. É simples de você fazer, mas é aquilo que eu disse, que eu venho dizendo já há algum tempo. Isso não se vende por metro quadrado. Não se vende. Isso é criatividade. Isso é uma peça exclusiva que dificilmente os vidraceiros por aí vão oferecer para o seu cliente. Entendeu? Esse é o X da questão. Quando o seu cliente ele tem a oportunidade de ver algo que ele quer e orçar com 50 vidraceiros diferentes, isso prova que você trabalha com um produto popularizado. Agora, quando você tem a oportunidade de oferecer algo para o seu cliente gosta, mas ele acha caro, ele vai falar assim, tipo assim, esse espelho de encosto aí, né? Ele olhou e falou, nossa, isso é muito lindo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou na vidraçaria do Zé ali para ver quanto que o Zé cobra. Aí ele chega lá, ô Zé, então eu quero um espelho de encosto. Espelho de encosto? O que é isso, velho? Sai, chuta que isso aí não pode não. Não, o cara nem sabe o que está falando. Então o que vai acontecer? Ele vai no outro, o outro também não tem, ele vai no outro, não tem. Por mais que ele ache o seu preço caro, ele vai voltar em você e vai falar, pô, cara, faz um descontinho aí e tal, mas ele vai ter que comprar o seu espelho, porque depois que a pessoa viu, a pessoa tomou posse daquilo ali, acabou, velho. Ela quer, ela vai dar um jeito e vai conseguir. E se ela for no Zé, no João, no Luizinho e ninguém tiver, ela vai voltar em você e vai querer. Então, essa é a questão. Essa é a questão de trabalhar com produtos que não são popularizados, produtos que não são commodities. Legal? Bom, e ainda falando em espelhos, então a gente já falou dos espelhos nas penteadeiras, dos espelhos de encosto e agora a gente vai falar da aplicação dos espelhos em móveis, nas mobílias, nos armários. Olha só como é interessante. Tanto faz um móvel muito moderno e tecnológico, ele cabe espelho, quanto um móvel retrô, tipo um móvel estilo provençal, colonial, também cabe espelho. E por falar em móveis e armários,
Nós sabemos que se a gente pode revestir um armário ou um móvel qualquer de espelho, nós também podemos revestir móveis e armários, etc., de vidros coloridos. E você percebeu que eu venho batendo na tecla dos vidros coloridos muito forte. Mas isso não é um gosto do Gabriel, isso é uma tendência. E o que é legal, como eu disse, no revestimento de móveis você pode utilizar cores chapadas, né? Você pode utilizar impressões personalizadas e, inclusive, você pode também mesclar espelhos e vidros coloridos. Então, se você pode revestir os móveis, você também pode revestir as paredes. E nada melhor do que você aplicar espelhos nas paredes. Como você sabe, o espelho ele agrega 3 principais benefícios: a ampliação do espaço, iluminação, decoração. Então, o espelho ele é muito interessante para essas 3 funções: ampliar, iluminar e decorar. Quem não quer espelhos no quarto? Qual esposa que não quer um quarto cheio de espelhos? Então, basta utilizar a criatividade. Por exemplo, você pode aplicar o espelho colado diretamente na parede, beleza? Essa é a maneira mais fácil, vamos dizer assim. Você pode desenvolver um sistema que é bem fácil de fazer, de afastar um pouco esse espelho, de forma que em torno do espelho, na moldura do espelho, tenha luz, umas luzes de LED, por exemplo. Ou você pode até mesmo jatear esse espelho, algumas partes do espelho, para que essa luz passe pelo espelho, que ela seja transmitida através do espelho. Então, olha só, basta a sua criatividade para que você possa levar benefícios para o seu cliente, para que o seu cliente se sinta de fato confortável, feliz, realizado no quarto dele. Bom, só um detalhezinho. Muitas vezes, né, a gente não se vê, são poucos os profissionais que têm a consciência que nós temos que ser os agentes da boa nova, os agentes da boa notícia. É terrível quando você trabalha com produtos que não agregam na vida das pessoas. Por exemplo, muitas vezes a gente é convidado para trabalhar com produtos que você sabe que é um produto que vai enganar a pessoa. E isso é terrível. Mas no nosso caso, que trabalhamos com vidros, nós sabemos que o vidro ele tem vários benefícios. Então basta você saber desses benefícios e saber transmitir esses benefícios para o seu cliente. Então você é um agente da boa nova. Quando você fala, cliente, você já imaginou ter uma penteadeira toda iluminada? Cliente, você já imaginou ter um espelho de encosto que você pode movimentar conforme o seu gosto? A gente sabe que mulher gosta de estar sempre movimentando casa. Cliente, você já imaginou colocar, ao invés de você ter que ficar pintando a sua parede todo ano, você revesti-la com um espelho? Entendeu? Olha só para você ver, então você fala assim, ó, a esposa vai conseguir ver de todos os ângulos, tal, que a gente sabe que mulher, até homem, né, na verdade, gosta de ficar olhando, mas é mais mulher. Então, nós temos que ser os agentes da boa nova, levar a solução para o nosso cliente, levar uma boa notícia. E, obviamente, se a gente pode revestir as paredes com espelho, nós também podemos revestir as paredes com vidros coloridos.
você pode estar pensando assim, Gabriel, puxa vida, cara, você está mostrando tanta coisa bonita com vidro pintado, com vidro serigrafado, com impressão digital. Beleza, mas aonde eu vou conseguir fazer isso? E olha só, olha que interessante. Nós encontramos uma empresa, né? A gente pesquisou bastante e nós encontramos uma empresa que se chama Color Vidros. Gabriel, mas o que essa empresa tem de diferente? Vamos supor, olha só como o vidro é interessante e por isso que a gente tem que trabalhar com parceiros que também sejam interessantes. O vidro, ele pode se personalizar, a gente chama o vidro de camaleão. Então, ele se adequa a qualquer situação. Uma experiência que eu tive há muito tempo atrás, um senhor, ele tinha uma cozinha e ele fez o revestimento da cozinha dele com um azulejo e com uma fita, né? Uma fita que tinha um desenho lá de umas laranjas, lembro até hoje, era uma cesta com laranjas, maçã e tal. E dentro ele queria colocar uma porta que passava para a área de serviço e ele queria que a porta também acompanhasse aquela faixa. Então ele fez com que eu fizesse uma pintura naquela porta acompanhando as cores do azulejo, entendeu? Tipo assim, ele queria, né, a cozinha dele estava toda revestida, certo? Com aquela fitinha lá, desenhada uma laranja, uma maçã e uma cesta lá, e ele queria que a porta não interrompesse aquele fluxo daquela fita. E eu tive muita dificuldade porque eu não tinha como saber as cores exatas da bendita laranja, da bendita maçã e da bendita cesta. E eu sofri demais para fazer isso aí, para poder chegar no tom. Por que eu tô falando para você que a Color Vidros é uma empresa interessante? Eles têm uma tecnologia inovadora. Olha só, eles têm um aparelhinho, um bendito aparelhinho, então vamos supor, está na cara do seu cliente. Aí o seu cliente ele tem um armário pink, mas é o pink, sei lá, 1050, vai saber. E aí você vai falar, cara, como que faz, qual é o código desse pink? Aí você vai ter que ligar pro cara que fez o guarda-roupa. Não, eles vão chegar com o aparelhinho lá, vão escanear aquela cor, né? Eles vão dar um clique no aparelhinho, o aparelhinho já faz a medição e já entrega o código para eles. Eles já conseguem fazer a tinta para você, a tinta exata da tinta que eles copiaram, que eles escanearam. Então, olha como isso é interessante. Então, existem aí 30 cores padrão, né? Que são padronizadas, que são cores de linha, mas o pessoal da Color Vidros, eles conseguem produzir um pouco mais de 10 mil tonalidades, 10 mil cores diferentes. Não, olha como isso é louco. Então, use o vidro como camaleão. O vidro se encaixa em qualquer lugar, ok? Olha como isso é forte. Olha como dá pra gente ganhar dinheiro levando, ó, lembra? Agente da Boa Nova. Cliente, por que não colocar uma parede da mesma tonalidade que o seu guarda-roupa? Cliente, por que não colocar aí uma penteadeira, né, com um detalhe específico de algum lugar, de alguma coisa que você quer? Olha como isso é interessante. E é o seguinte, já que nós estamos falando de revestimento de paredes, de revestimento de móveis e tal, tem um revestimento também que ele é bem peculiar ao quarto, que é o revestimento de teto com espelhos. Como eu falei no começo, muitas vezes o quarto não é lugar somente de dormir, né? Então as pessoas querem espelho no teto, mano, quer ficar olhando pro teto. Então olha só como isso é interessante. Já pensou? E eu vou falar, eu já instalei muito espelho em teto. Aí, é muito louco, né? É muito louco, porque você começa a mexer com os não é sentimento a palavra certa, mas você começa a mexer com a fantasia das pessoas. Ô cliente, você já imaginou, velho, eu colocar um espelho no teto? Entendeu? Então, olha só, o agente da Boa Nova já pensou se... Olha só, cara, ninguém tem um espelho no teto. Você tem, cara. Então, olha como isso é legal. E dá pra gente fazer tranquilamente, né? Lógico, sempre considerando o quesito de segurança, que também nós vamos te mostrar lá na aula de revestimento, mas dá para fazer.
e fica muito interessante. Meu, se tiver um quartinho ali, meia boca, colocou um espelho no teto, já mudou o quarto. Mudou totalmente o quarto. E aí, você não se vende isso por metro quadrado também. Uma outra aplicação que está muito na moda e que dá para a gente fazer também, aliás, muitos de nós já trabalham com esse artifício, são as molduras. Então as molduras muitas vezes elas emolduram espelhos, emolduram vidros e muitas vezes não emolduram nada. Ficam lá só de enfeite. Também é um artifício que dá para a gente explorar. Um outro elemento que você pode oferecer, sempre levando em conta as mulheres, são os armários. Mas agora eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Mulheres normalmente têm queda por lojas, ok? Já imaginou se você sugere para o seu cliente, ou de repente sugere para o seu cliente mesmo, fala, cliente, dá de presente para sua esposa uma vitrine, velho. Imagine só, todo dia ela... Ó, viaja comigo. Fecha o olhinho e pensa, ó. Olha, cliente, imagine todo dia a sua esposa vai se sentir num shopping, cara. Toda vez que ela for pegar aquele sapatinho dela, ela vai sentir que ela tá pegando um sapato na vitrine. Se ligou? Olha como isso é interessante. Dá uma olhada. Dessa eu não tinha pensado, fala a verdade. Bom, como a gente sabe que o quarto é um lugar de relaxamento, um lugar de tranquilidade, nada melhor que uma cobertura de vidro. Meu, não sei se você já teve a sensação, né? Nós já falamos de coberturas em banheiro, é uma sensação. Cobertura na cozinha é uma outra sensação, mas eu vou falar a verdade. Uma cobertura de vidro em cima da sua cama é melhor que o espelho. Meu, no dia estrelado, você fica olhando... Olha, imagina a cena. Imagina a cena. Eu não vou ficar falando. Imagine a cena. Um céu estrelado bonito. Você com a sua esposa lá, olhando pro céu e contando piada, né? Falando da vida. Ai, amor, na época lá, lembra quando a gente namorava? Nosso primeiro beijo, olhando pras estrelas, olhando pra lua. Fala aí. Então, olha só, você pode proporcionar isso para o seu cliente. Só que nesse caso, quando você vai oferecer uma cobertura de vidro, o ideal é que você entre antes. Nesse caso, o que significa entrar antes? É você já começar a projetar essa obra como arquiteto. Então, esse tipo de venda é uma venda que você nem faz para o dono da casa, você faz para o arquiteto. É o arquiteto que vai deixar o buraco lá para você colocar o vidro, entendeu? Então olha só, então existe, por exemplo, você fazer uma vitrine, né? Uma vitrine, lá um armário em forma de vitrine para o seu cliente, você pode fazer isso até mesmo depois da casa pronta. Mas uma cobertura, ele não vai rasgar a laje para você. Então, olha só, existem aquelas vendas que a gente chama de segunda venda, né? Que a gente consegue fazer quando a casa já está pronta, que é, por exemplo, é o caso de um box, é um tampo de mesa, é um armário de vitrine, é um espelho de encosto, mas existem detalhes que você só consegue fazer antes, quando alguém no projeto já pensou nisso. E a cobertura é um desses elementos. Como eu disse no começo, o quarto não é só um lugar de relaxamento. Dificilmente você irá adentrar num quarto que não tem uma televisão. E hoje nós sabemos que as televisões não são só para ficar assistindo o programa do Silvio Santos. É muito mais do que isso. Então as pessoas querem colocar aquelas televisões enormes, né? Enormes, cara! E não quer colocar só a televisão na parede, eles querem colocar um painel, um fundo, né? Um suporte. Então o vidro também faz essa função. Um passo além das televisões são os painéis de projeção. Interessante dizer que muitos casais preferem os painéis de projeção porque eles dizem que dá um clima de cinema. E na verdade, o painel de projeção, ele decora muito mais o quarto do que uma televisão. Então lembra que eu falei para você da banheira lá na segunda aula,
que o meu cliente disse, que a banheira o pessoal nem usa muito, mas ele é um item de luxo, de glamour. A mesma coisa são os painéis de projeção. Existem muitos casais que têm uma televisão no seu quarto, mas não abrem mão do painel de projeção para dar justamente aquele clima de cinema. E o vidro faz muito bem essa função. Os painéis de projeção, eles são itens muito simples, basta uma chapa de vidro e um adesivo colado nele, só isso. Mas aí você pode incrementar esse painel utilizando, por exemplo, acessórios de aço inox. Olha só. Então lembra que eu falei? De repente um vidrinho temperado aí de 8 milímetros que você vai pagar R$100. Se você coloca cabos de aço inox, se você coloca aí prolongadores, né, aquelas hastes, né, que a gente chama de aço inox, você dá uma incrementada nesse painel de projeção, ele já sobe para uns 1.000, 1.200 e é o quê? 2 parafusinhos só, encaixou ali o vidro, prendeu, tá pronto. É 2 palitos. Não precisa nem encaixar no vão, ele fica suspenso. Então olha só, lembra? O vidro por si só, ele já é lindo. Mas dependendo do acessório que você agrega ao vidro, ele fica maravilhoso. E como não podia deixar de ser, existe também a questão da organização nos quartos. E o revisteiro também é um desses itens que não podem faltar. Existe ainda os móveis de vidro, aquela mesma ideia que eu já tinha te falado. Você pode fazer um móvel colorido, você pode fazer um móvel opacado, você pode fazer um móvel de espelhos, você pode fazer um móvel incolor. Mas esse móvel eu tirei especialmente da internet, né, do Google, foi uma vidraçaria aqui do Brasil que fez, mas olha a criatividade desse cara. Ele pegou 3 pedaços de vidro, colocou 4 rodinhas e aí, né, essa bancada, ela encaixa na cama. Olha que beleza para a pessoa estudar, para a pessoa digitar. Olha que interessante. Quando a pessoa não está utilizando, a pessoa pode deixar essa bancada no canto, é uma bancada móvel. Mas quando a pessoa está deitada com aquela preguiça de levantar, puxa a bancada e vai utilizando a própria bancada para estudar, para fazer uma leitura, para poder escrever, sei lá, para fazer um monte de coisa, para tomar café, vai saber. Olha que interessante. Lembra lá no começo que nós falamos da penteadeira estilo camarim? Olha essa bancada, que espetáculo! Um outro item muito glamouroso e muito relaxante, se essa é o maior benefício de um quarto, são também os aquários. Como eu disse, por muito tempo eu tive aquário e assim, é incrível a tranquilidade que o aquário te passa. Muitas vezes eu não tinha um aquário no quarto, né? O meu aquário ficava na sala. E muitas vezes, quando eu tava com a minha cabeça muito perturbada, insônia e tal, eu ia para a sala da minha casa e ficava de frente com o aquário viajando ali, ó, só prestando atenção nos peixes, eles brincando, tal, brigando. Não tem nada mais relaxante do que um aquário. Imagine isso no quarto. E para poder comprovar que o vidro é versátil, olha só, nós podemos fazer aquários, tampos, revisteiros, coberturas, mas também nós podemos fazer uma cama de vidro. E aí eu te pergunto, Gabriel, quanto custa uma cama de vidro? Não sei. Mas você vai chegar no seu cliente e pode falar assim, cliente, cara, cama king size, cama box, cama não sei do que, todo mundo tem. Cama de vidro são só os especiais, é só a nata, são só os top. Entendeu? Bom, além das camas,
você pode também fazer aí no quarto, você pode oferecer para o quarto do seu cliente um item fundamental que são os criados mudos. Então você pode perceber que o criado mudo, assim como as camas, elas podem ser totalmente de vidro ou podem estar agregados com outros materiais, com madeira, com aço inox, sei lá, qualquer outro material. Mas o vidro, você vê que quando o vidro entra, ele rouba a cena. De fato, o vidro é um material espetacular. E um outro item que é muito legal no quarto, até mesmo na questão da organização, né, que é o assunto que nós estamos tratando agora, são as prateleiras. Então você viu aí que existe, né, um móvel de prateleira, que eu não sei nem se chama prateleira de verdade. Você viu prateleiras mais simples e aquela mesma máxima da prateleira que eu te falei na última aula, né? A prateleira iluminada, né? Então ali nesse caso, olha que legal também como isso é interessante num quarto, você coloca uma luzinha mais suave. Ó, imagina só, imagina. Você deitado na cama lá, o quarto todo escuro e só a prateleira acesa com um azulzinho bem suave. Se ligou? É muito louco, né? E aí, obviamente, o irmão mais elaborado da prateleira é o nicho, que também cabe muito bem nos quartos. Eu acabei de falar para você que as mulheres elas se derretem por vitrines, por lojas, e dá para você oferecer isso para uma cliente, né? Você oferecer isso para uma cliente, oferecer isso para o esposo, né? De uma cliente, ó, esposo, dá para ela. Então, além dessa vitrine, nós também podemos produzir sapateiros. Nós sabemos que as mulheres, cara, eu não sei porquê, mas as mulheres, na maioria dos casos, são doentes por sapatos. Então, imagine você levar a boa nova para sua cliente, falar, cliente, eu vou organizar os seus sapatos, mas eu vou levar glamour para os seus sapatos. Quando você escolher os seus sapatos, você vai se sentir uma diva. Nesse mesmo raciocínio de vitrine, nós temos também os expositores. Então, quando você pensa na mulher, você já pensa justamente naquele momento da loja, dela ir lá escolher, eu quero aquele ali. Né? Então, só que vai ser bom pro marido que ela sempre vai escolher uma coisa que ela já tem, né? Então vai economizar o dinheiro. Um outro detalhe é que hoje em dia, né, muitas pessoas têm coleções. Coleções diversas. E quando você tem uma coleção, normalmente você quer que ela esteja no seu quarto. E existe um tipo de benefício que o vidro agrega ao ambiente quarto, que é bem interessante, mas é igualzinho à cobertura. Justamente na questão de você ter que chegar antes do projeto, ou quando o arquiteto está projetando, ou quando o cliente está pensando em fazer a casa, que são as suítes. O que é uma suíte? Normalmente uma suíte é quando o quarto tem um banheiro dentro, um banheiro integrado. Olha que legal, existe hoje uma tendência muito forte de se integrar realmente o banheiro dentro do quarto, mas não utilizar alvenaria, e sim vidro. E o que é muito legal, eu, por exemplo, fiz um projeto há algum tempo atrás, era um quarto, e aí o cara, ele colocou a banheira, né? Ele fez o banheiro ele fez com vidro totalmente opaco, um vidro branco, mas a banheira era como se a banheira ficasse no meio do quarto, mas ficou lindo, muito lindo. Então, isso também é um tipo de projeto que você tem, obviamente, você não tem como fazer isso quando a obra já está terminada, né? A não ser que o cara derrube a parede de alvenaria, então o ideal é que você entre antes. Mas pense um pouquinho, como você pode oferecer isso para o seu cliente e ele muitas vezes não vai ter que gastar nada mais por isso. E ele vai ter um ambiente muito mais confortável, muito mais moderno e muito mais valorizado. Você já imaginou? Quando você for comprar uma casa, por exemplo, você chegar naquela suíte, a suíte ser integrada. Olha só como isso é forte. Bom, obviamente que a gente ainda não falou sobre janelas e sobre portas,
Porque nós sabemos que portas e janelas elas são utilizadas em todos os cômodos de uma casa, de uma habitação, etc. Mas nós iremos fazer um episódio especial, como eu disse, sobre portas e janelas. Bom, eu quero te dar uma dica. Vá fotografando, se você não tem esse costume, olha, comece a ter. Fotografe as suas obras. Por quê? É necessário que você tenha um portfólio de obras. Muitas vezes a gente fica vendo no WhatsApp o pessoal falando assim, pô, você tem uma montagem de um sistema assim assado, e muitas vezes o cara já montou, mas o cara não se preocupou em registrar aquela obra de arte. Por que eu estou falando isso? Primeiro, para que você tenha um portfólio para você poder apresentar para os seus clientes, e segundo, para que você possa participar do campeonato Os Melhores Vidreiros do Brasil. Não vou entrar em detalhe do campeonato agora com você, para que essa aula não fique muito grande, mas só te adianto isso. Vá fotografando as suas obras, porque esse trabalho que você está fazendo agora, esse trabalho que você está fazendo hoje, ele pode ser escolhido como o melhor trabalho dentro de alguma categoria. Eu não sei qual é o trabalho que você está fazendo, mas de repente você pode ganhar aí na categoria porta, na categoria cobertura, na categoria iluminação, na categoria segurança. Então, o que é importante? Fotografe, porque muitas vezes, depois que você realizou a obra, você já não pode entrar mais, você já não tem mais acesso à obra e coisa e tal, você sabe como é que é. Então, fotografe. Legal? Bom, então você viu que nós temos aí muitas oportunidades, muitos benefícios, muitas boas novas para levar para o nosso cliente, levando o nosso material, que de fato é um material muito versátil. Olha para você ver, nenhum material faz isso. Nenhum material faz o que o vidro faz. Então, vamos valorizar o nosso trabalho, a nossa mão de obra, vamos valorizar o nosso produto. Ok? Valorizando o nosso produto, levando a boa nova para o nosso cliente, a gente vai atingir o nosso objetivo de quê? Qual que é o nosso objetivo aqui desse treinamento? Valorizar você como profissional vidraceiro. Quando o cliente olhar em você, ele vai falar, cara, esse cara tem muito a me oferecer. Esse profissional, ele pode melhorar e muito os meus ambientes. Ok? Bom, lembrando que o setor vidreiro é seu também. Você nos ajuda a fazer o conteúdo e quero agradecer por todos os comentários nos dando força, nos elogiando. Ok, muito obrigado, mas também se caso você tiver aí uma crítica, uma sugestão de melhoria, fique à vontade. Se tem uma coisa que nós somos aqui é humildes e nós não somos o dono da verdade. O setor vidreiro é o que é hoje, porque nós fomos escutando, as pessoas foram falando, Gabriel, por que você não faz isso? Gabriel, por que você... E a gente foi fazendo, o pessoal está falando para fazer isso. Vamos fazer então? Por favor, nos ajude a cada dia melhorar. Legal? Bom, meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro, estamos valorizando o vidraceiro e expandindo o mercado. Até a próxima aula. Forte abraço e é nóis!